E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vocês vão ver que meu vídeo tá diferente aí, mas é porque eu tava com um tempo curto e queria postar a tempo de vocês conseguirem estudar. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho dos mecanismos de regulação da pressão arterial. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é a pressão arterial. E pressão arterial se resume pela fórmula débito cardíaco vezes resistência vascular. Isso é a mesma coisa que eu dizer que qualquer coisa que altere o débito cardíaco ou altere a resistência vascular vai alterar diretamente a pressão arterial. Então, se o débito cardíaco subir, a pressão arterial sobe. Se a resistência vascular subir, a pressão arterial sobe. E débito cardíaco, se vocês não lembram, é o volume sistólico, que é aquele volume ejetado, né, por minuto. Então, é o volume sistólico multiplicado pela frequência cardíaca. Então, da mesma forma, subiu o volume ou subiu a frequência, a pressão sobe. E é baseado nisso que os mecanismos de regulação vão estar ligados. Então, vamos a eles. Primeira coisa que a gente precisa entender é que tem dois mecanismos básicos de regulação da pressão. Um mecanismo é de curto prazo. Então, ele vai regular o quê? Diâmetro do vaso. Então, ele vai mexer na resistência vascular. E frequência e contratilidade cardíaca. Então, ele vai mexer no volume ejetado. Então, vai mexer no débito cardíaco. E mecanismos de longo prazo, que daí vai entrar o sistema renal. Isso vai regular volume sanguíneo, devolve a pressão totalmente ao normal. É mais lento do que o mecanismo a curto prazo, porém ele consegue devolver a pressão totalmente ao normal. Rapidão, para a gente comparar os dois, os mecanismos rápidos eles começam a atuar segundos a minutos após a alteração da PA, porém eles tendem a se adaptar. Então, nenhum mecanismo rápido vai devolver a PA totalmente ao valor normal se o que for motivo da PA cair for algo muito grave. Mecanismos lentos já demoram mais para começar, mas têm uma eficácia muito maior ao longo do tempo e pode devolver completamente a PA ao valor normal. Então, os de curto prazo têm ligação com o sistema nervoso central. Vamos falar dessa ligação aqui. Primeira coisa, há aumento ou diminuição da força das paredes das artérias, quer dizer, na parede das artérias nós temos baroreceptores que são capazes de perceber se houve um aumento ou uma diminuição da força nas paredes dessa artéria. Então, esse estímulo dos baroreceptores, principalmente que estão contidos no arco da aorta e na carótida interna, aqui no seio carotídeo, além de outras artérias do pescoço, mas principalmente essas, quando eles são estimulados demais, isso significa que a pressão está alta. Quando eles não estão sendo estimulados, isso significa que a pressão está baixa. E tanto de uma forma como da outra, vai ativar respostas lá no sistema nervoso central. Fazendo o quê? Fazendo com que o sistema nervoso haja na tentativa de devolver essa pressão ao normal. Então, lá, a gente tem na ponte e no bulbo o centro, vasoconstritor, o cardioinibidor e o vasodilatador. Então, esses centros vão atuar diretamente nessa regulação. Como assim? Vamos ver o passo a passo. Então, se houve uma pressão alta, aumentou os estímulos lá nos baroreceptores e houve uma comunicação com o sistema nervoso central de que a pressão estava alta. Como que vai ser essa regulação a curto prazo? Aumenta a atividade parasimpática, diminui a atividade simpática, a frequência cardíaca vai sofrer uma redução, a contratilidade cardíaca vai sofrer uma redução. Isso vai fazer com que o diâmetro das artérias também aumente, que é a vasodilatação. E aí a gente mexeu, então,
Com a frequência cardíaca e com contratilidade, mexemos no débito cardíaco diminuindo. Com o aumento do diâmetro das artérias, mexemos com a resistência vascular diminuindo. E aí a pressão arterial, então, vai diminuir. Essa é a regulação a curto prazo quando a pressão está alta. Então, aqui, só um desenhinho para a gente poder repetir isso e ficar mais fácil de entender. Então, começa desse lado aqui, ó. A pressão arterial está alta. Estira mais as artérias, estimula os baroreceptores, que vão enviar sinais para dois centros. O centro cardioinibidor e o centro vasomotor vai ser inibido. E aí? Bom, pelo centro cardioinibidor, a gente vai ter um estímulo vagal. Isso vai reduzir a frequência cardíaca e reduzir a PA. Pelo centro vasomotor, nós teremos uma diminuição da estimulação simpática, o que vai reduzir o tônus vascular, promovendo uma vasodilatação e a pressão, então, vai diminuir. Vocês estão percebendo que são duas vias de atenção, mas ambas fazendo com que a pressão diminua. Já se a gente tiver com uma pressão arterial baixa, como essa regulação a curto prazo acontece? Bom, vai inibir os baroreceptores, então eles vão mandar muito menos impulsos lá em cima para o cérebro. Esse aumento da atividade, essa diminuição vai produzir um aumento da atividade simpática, uma diminuição da atividade parasimpática, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a contratilidade cardíaca, fazer uma vasoconstrição, diminuindo o diâmetro das artérias, e isso vai resultar no aumento da pressão arterial. Então, aqui, só para a gente perceber, né, a gente tem uma cadeia simpática bem interessante que vem lá desse centro vasomotor e que vai, então, enviar para o coração, né, impulsos para aumentar a frequência, aumentar a contratilidade, vai enviar para todos os vasos, tanto o sistema arterial quanto o sistema venoso, para promover uma vasoconstrição. E por fim, então, a gente vai ter um aumento da PA. Aqui só mais um desenhinho para ajudar a gente a perceber, né, que uma outra forma de fazer isso acontecer quando a gente tem ativação do sistema simpático, né, a gente vai ter a liberação por sinapse química de norepinefrina, os receptores que estão nas artérias, né, nos vasos, eles vão perceber essa liberação recebendo e se ligando a esse componente norepinefrina, e isso vai aumentar muito a atividade tônica. Então, a gente vai ter uma vasoconstrição, e essa vasoconstrição aumenta a pressão arterial. Se a norepinefrina diminui demais, a gente não tem constrição, por isso o vaso vai dilatar e aí diminui a frequência, diminui a resistência vascular. Então, são as duas formas que a atividade simpática, né, o neurônio simpático vai influenciar o vaso e o tônus vasomotor. Agora nós vamos passar pelo mecanismo a longo prazo, que daí entra o sistema renal na jogada, né? Então, como que seria? Se a gente tem uma pressão sanguínea baixa ou alta, a gente vai perceber que a gente pode fazer as alterações dessa pressão alterando o volume sanguíneo. E isso vai ser papel do sistema renal. Então, vamos lá. A gente vai imaginar que as células justaglomerulares dos rins monitoram essas alterações na pressão sanguínea. Onde elas estão? Elas estão bem pertinho do glomérulo, né? Elas estão ali próximas ao glomérulo, que é o local onde acontece a filtração. Então, se a pressão cai a níveis muito baixos, essas células que são especializadas, elas vão fazer o quê? Vão liberar uma enzima chamada renina na corrente circulatória. E aí,
vai dar início ao que a gente chama de sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, esse sistema é um sistema bastante interessante. Eu vou apontar ele aqui para vocês e a gente vai imaginar o seguinte: feedbacks positivos e negativos alterando esse sistema, né? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é que na corrente sanguínea, normalmente já existe uma substância chamada angiotensinogênio, que é produzido pelo fígado. O angiotensinogênio, ele fica na corrente sanguínea livre, circulante, não tem nenhuma função. Mas, todas as vezes que ele se encontra com a renina, ele vai formar uma substância que vai chamar angiotensina 1. Então, imagina lá, a pressão baixou no rim, as células justaglomerulares perceberam, aqui está o rim, perceberam essa queda da pressão e liberaram a renina. A renina se ativou o angiotensinogênio e aí formaram a angiotensina 1. A angiotensina 1 também não tem muita função, a não ser que ela seja convertida por uma enzima que nós chamamos de enzima conversora de angiotensina, produzida nos pulmões e também no endotélio renal. Então, essa enzima chamada ECA, ela vai interagir com a angiotensina 1 e converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Agora sim, nós teremos as funções da angiotensina 2 sendo liberadas, sendo produzidas. Quais são essas funções? Primeira função da angiotensina 2, ativar o sistema simpático. Então, vai potencializar aquele efeito que a gente já falou lá atrás do curto prazo, que é o sistema simpático aumentando frequência cardíaca, força de contração do coração e vasoconstrição. A angiotensina 2 também vai fazer um efeito lá nos túbulos renais, fazendo com que haja uma reabsorção de sódio e cloretos. E aonde a gente tem sódio e cloretos, aumenta a retenção hídrica, então vai ter mais reabsorção de água. E também vai fazer ali acontecer um aumento na excreção do potássio. Então, reabsorve sódio e cloreto, isso vai reter água. E excreta potássio, porque o potássio nós não queremos que o potássio fique, porque potássio relaxa o vaso. A gente quer o vaso contraído, a gente quer o coração batendo forte. Mais uma função da angiotensina 2 é ir lá no córtex adrenal, na glândula adrenal, e liberar a aldosterona. E qual é a função da aldosterona? Aumentar reabsorção e retenção de água. Outra função da angiotensina 2, ativar diretamente a vasoconstrição das arteríolas. Então, ela tem direta ação nas arteríolas, fazendo com que tenha uma vasoconstrição em todo o organismo, aumentando resistência vascular e, com isso, pressão arterial. E, por último, a outra função da angiotensina 2 é ir lá na hipófise e aumentar a secreção do ADH, que é o nosso hormônio antidiurético. Se eu ativo o ADH, eu não vou urinar, então vai absorver mais ainda a água lá nos ductos coletores e a gente não vai ter liberação de água. Então, eu vou reter água e sal, eu vou aumentar efetivamente o volume sanguíneo e isso vai conseguir fazer com que a pressão arterial suba. E se a pressão subir, aí a gente vai ver um feedback negativo acontecer aqui, ó. Subiu a pressão, vejam essa luzinha, essa linhazinha vermelha aqui, ó. Vai lá fazer um feedback negativo no fígado e dizer, pode parar de liberar renina, que a pressão já tá legal. Então, aqui vocês estão vendo feedbacks positivos e feedbacks negativos. Então, só para a gente resumir mais uma vez, renina liberada no rim toda vez que a pressão lá está baixa. Se liga no angiotensinogênio, que foi produzida no fígado e não tinha função.
Uma vez ligadas as duas, se torna angiotensina 1. Também não tem função a não ser que seja convertida pela ECA, que é a enzima conversora da angiotensina. Nesse momento, a angiotensina 1 vira angiotensina 2 e tem todas essas funções que a gente falou e que eu vou repetir rapidão. Ativa simpático, ativa a reabsorção de sódio e cloreto lá nos rins, e aí libera excreção de potássio e vai aumentar bastante a retenção de água. Lá no córtex, né, na glândula adrenal, vai liberar aldosterona, que potencializa ainda mais a retenção hídrica. Lá nas arteríolas, diretamente vai produzir uma vasoconstrição. E lá na hipófise, vai fazer com que haja uma secreção aumentada de ADH, hormônio antidiurético. E isso vai fazer com que os ductos coletores não liberem água e fiquem com a água para dentro da corrente sanguínea, aumentando bastante o volume de sangue. Espero que tenha ficado aí bem claro para vocês esse papel do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esse slide aqui, ele traz para a gente uma informação a mais que lá não tinha, que era a respeito da angiotensina 2 fazendo mais uma função, né? Não só a segunda, que era ir lá no córtex cerebral e estimular a sede, e isso não tinha lá, né? Então, a gente também, além de tudo aquilo que a gente falou nesse slide aqui, a gente ainda tem esse aumento da sede, então a pessoa ainda faz uma ingestão maior de líquidos, aumentando mais ainda, né, a absorção de água lá no intestino